partir do versículo 4. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente, no caso aqui, vai aprender um pouquinho sobre a forma que Deus Pai, Ele age com a gente. Às vezes a gente passa por certas situações e a gente não entende o porquê. Então eu entendo que hoje nós vamos abrir a nossa mente para a gente compreender o porquê que a gente passa por certas dificuldades, o porquê que a gente passa por certas situações que a gente não gosta de passar. Amém? Mas precisa. Não gosta, mas precisa. É necessário. Ao contrário de nós, pessoas humanas, seres humanos, naturais ou carnais, conforme diz a palavra, nós às vezes experimentamos algumas coisas na educação dos nossos filhos, né? E nem sempre dá certo. Então, tem uma maneira, tem outra maneira, nem sempre dá certo. Deus não experimenta, Ele tem certeza. Então, a forma que Ele faz com a gente é a forma correta e a forma que vai gerar frutos, que vai gerar justiça. Amém? Então, vamos lá? Todo mundo encontrou em Hebreus capítulo 12, versículo 4? Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. O que está dizendo aqui, igreja? Nós estamos em guerra, e uma guerra contra o pecado. Essa guerra já foi vencida, porque Deus derramou o sangue do seu Filho até o extremo de gerar a morte, né? Claro que Ele ressuscitou, mas foi até esse extremo. E o livro de Hebreus está dizendo que nós não precisamos chegar nesse extremo, porque isso já foi feito. Estais esquecidos, versículo 5. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis por Ele, porque por Ele sois repreendidos. Então, olha só. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por Ele sois repreendidos. O que está dizendo aí nesse texto, igreja? Primeira coisa, a palavra que foi dada para nós é uma palavra de encorajamento. O próprio Senhor está nos encorajando ao quê? A passar por esse momento de disciplina. E o que é disciplina? Aprendizado. A gente está pensando que disciplina é apanhar, não. Disciplina é aprender. Vou dar um exemplo para vocês. Temos a Sirene aqui, professora, mas qualquer professor sabe disso. Quais serão as disciplinas desse semestre? Então, matemática, português, tal, isso tudo são disciplinas, não é isso? Então, são ferramentas de aprendizagem. Então, quando a palavra de Deus está dizendo para a gente não desprezar a disciplina do Senhor, é para não desprezar o ensino. E às vezes a gente está passando por uma situação, por uma prova, por algo a qual Ele quer nos ensinar alguma coisa, e a gente despreza o ensino. Aí quando a gente despreza o ensino, a gente fica só com o quê? Com sofrimento. Eu canso de falar para as meninas lá em casa e para a Paola. Aí elas falam assim, pai, o senhor gostava de estudar? Eu falei, nunca gostei de estudar. Por isso que eu nunca repeti de ano. Porque como eu não gostava, eu tinha que passar rápido. Por isso que chegava em novembro, eu já ficava em casa. Porque como eu não gostava, em novembro eu já tinha passado de ano. Por isso, ninguém precisava me cobrar nada porque eu fazia, porque eu não gostava. Aí, porque eu não gostava de estudar, eu prestava atenção na aula. Por isso, eu fazia a prova sem estudar. Prova de ciências, prova de história, essas provas que o professor falava bem, esquece, não precisava de eu estudar. Porque eu não gostava de estudar. Então, para que eu vou ficar feito besta, bagunçando na sala de aula e depois tendo que se virar para aprender aquilo que podia ter aprendido naquele tempo que já estava ali sendo gasto. Então, eu tirei isso para a minha vida. Quando eu vou fazer alguma coisa hoje em dia, geralmente eu pego daquilo que eu aprendi, eu não esqueci, porque eu
Aprendi. Por que eu aprendi? Porque eu não gosto de estudar, então eu tenho que aprender. Quem gosta de estudar não precisa aprender. Estuda, faz a prova, esquece tudo, quando tiver outra prova, estuda de novo, faz de novo. Eu não gosto de estudar, então o que eu faço? Aprendo. O que eu estou dizendo? Eu não gosto de passar por dificuldade, não gosto de passar por provação e não gosto de passar por uma vida de turbulência. Então o que eu faço? Aprendo com o que Deus está mostrando. E outra coisa, Deus ele é inteligente. Claro que é, né? Eu falar que Deus é inteligente aqui é até engraçado. Mas presta atenção. Primeiro, Deus usa um método de ensino. Qual que é o método de ensino? A vida dos outros. Você olha os outros se arrebentando, você vai ver que daqui a pouco ele vai dar até um exemplo aqui do Esaú. Então, você olha a vida dos outros se arrebentando e você não faz aquilo. Aí você pensa, mas os outros quem, pastor? Está aqui a palavra inteira. Você pode ver que tem várias histórias aqui de vários personagens bíblicos que contam trajetória de obediência, desobediência, de que fez isso, que não fez isso. Inclusive, aí a gente citou aqui o Josafá. Então, conta toda a história daquele cara que fazia aliança, tudo atrapalhado, né, Josafá? Não podia ver um trem atrapalhado, que ia lá e se aliançava. E aí, o que eu aprendo com isso? Não fazer aliança com quem não presta. Mas e eu aprendo? Não. Se eu aprender, o que eu faço, Carlos Eduardo? Eu não faço. Não é isso? Eu aprendi que eu não devo fazer aliança com quem não presta. O que eu faço? Não faço, porque eu aprendi. Agora eu rejeitei a disciplina. Aí o que eu faço? Faço aliança. E aí o que acontece? Em vez de eu aprender com Josafá, vou ter que aprender com a minha história. Em vez do Josafá tomar prejuízo, quem vai ter que tomar prejuízo sou eu. Em vez do Josafá ficar à beira da morte, quem tem que ficar sou eu. Estão entendendo? Então tem duas formas de aprendizado. A gente olha a Bíblia e aprende com quem errou aqui e depois consertou e tudo mais, tudo está aqui. Ou a gente vive isso. É opcional. Porque Deus ele tem várias metodologias de disciplina. Ele pode nos ensinar dessa forma, ou ele pode... Nós estamos aprendendo aqui, não estamos? Eu estou aprendendo. Se vocês não estão, eu estou aprendendo. Então nós estamos aprendendo. Podemos eu sair daqui ouvindo o que foi dito e praticando, ou eu posso sair daqui desprezando a disciplina, desprezando o ensino e esperando acontecer comigo. E o que vai acontecer? Vai acontecer. Amém? Não se preocupe com isso, com a demora de acontecer, mas vai acontecer. Por que vai acontecer, pastor? Porque na escola, até tiraram isso hoje, mas na escola, se você rejeitar a disciplina, o que acontece? É reprovado, perde um ano. Ou deveria acontecer isso, né? Hoje eu não sei se acontece, mas tudo bem. Deveria acontecer isso, perde um ano. E na disciplina do Senhor, quando você é reprovado, o que acontece? Perde a salvação. Então, não tem de volta. Porque se você perder um ano, você faz ele de novo e tem uma nova oportunidade. A salvação não. Se você perder, infelizmente não tem o que ser feito. Então Deus vai fazer o quê? Muito mais do que um professor, porque Ele quer que todos passem de ano. Ele quer que todos sejam eleitos. Ele quer que todos sejam salvos. Então Ele vai tentar de tudo. Por isso que às vezes a gente está arrebentado. Por isso que às vezes a gente está passando por dificuldade. Por isso que às vezes a gente passou por dificuldade. Por quê? Eu venho dizendo isso nesse mês inteiro. Se a gente estiver numa situação confortável, a tendência de relaxar é muito grande. Então, geralmente, a gente precisa estar numa situação de ruim para pior, para poder se firmar no caminho do Senhor. Não é isso? Sim ou não? Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que alguém pede oração para a igreja, o que essa pessoa está passando? Por algum problema, alguma dificuldade, alguma enfermidade. Vocês já viram, por acaso, alguém vir aqui e falar assim: pastor, pede para a igreja orar por mim, para agradecer a Deus pela bênção da minha vida. Alguém já viu? Não? Grupos de oração, alguém já viu? Gente, orem pela minha vida em agradecimento ao Senhor. Alguém já viu? Não. Toda vez que alguém pede uma oração é porque está precisando de alguma coisa. Algum problema está passando. E eu não estou falando que isso é errado, não. Na verdade, a palavra de Deus pede para a gente, orar pelas pessoas. Eu só estou dizendo o seguinte, que quando a gente está em dificuldade, está passando pela prova,
está sendo disciplinado, a gente tende a buscar mais o Senhor. Amém? Aí no versículo 6 ele diz assim, ó. A parte B aqui do versículo 5 diz para a gente não desanimar quando por ele é repreendido. Por quê? Assim a gente tem essa facilidade também de desanimar. Vou largar para lá, não é assim? Às vezes a gente vai fazer um curso de inglês. Aí não estou aprendendo inglês direito, não está bom, o que eu faço? Largo para lá, vou fazer mais nada. Aí tudo que a gente começa, a gente não termina, porque na primeira dificuldade, a gente abre mão. E é isso que o Senhor está dizendo, para a gente não desanimar. Continua firme. Você vai aprender e vai passar por esse processo. Amém? E o que acontece quando a gente passa por um processo? Vai para outro. Amém? Mais difícil. Ah, é assim, pastor? Claro que é. Se no videogame, que é o videogame, você passa de fase e a outra é mais difícil, porque na vida vai ser mais fácil. Amém? Vamos continuar aqui? Versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama. E olha só, se você estava na dúvida sobre disciplina, ó, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então o que nós estamos recebendo é educação do Senhor. Amém? Então olha o que acontece. Por que o Senhor está nos disciplinando? E por que Ele está nos educando? Porque Ele nos ama. Olha que coisa interessante. Então às vezes eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, porque eu sinto, gente, ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém? Tudo quanto é distração, distrai o povo do Senhor, né? Gente do céu. Se passar um besouro, distrai o povo do Senhor. Passar uma barata, distrai o povo do Senhor. Se alguém levantar, distrai o povo de Deus. Gente, que coisa terrível. Tudo nos distrai da presença do Pai. Lembra da Marta e da Maria? Uma estava distraída com os afazeres. E a outra? Pegando a melhor parte. Amém? Fica atento, então. Continua o texto aqui, diz assim, ó. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Versículo 7. Suportai as dificuldades, aceitando-a como disciplina. O que está dizendo isso? Eu acabei de falar. Para a gente suportar as nossas dificuldades, suportar as intempéries, aceitando, quer dizer o quê? Entendendo que isso é um aprendizado. Entendendo que isso é Deus nos ensinando algo. Por acaso a gente pensa que Deus tem prazer no sofrimento de alguém? É claro que não tem, igreja. Então, se Ele está deixando a gente passar por uma determinada situação, é para a gente aprender algo com aquilo. Eu cito aqui todas as vezes. Por exemplo, Jesus está lá dormindo no barco e vem uma tempestade sobre aquele barco. Você acha que é só para passar medo neles? Claro que não. Tudo aquilo tem um aprendizado. E a nossa vida é uma vida de aprendizado. Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver que uma coisa vai casar com a outra aqui. Então, suportais as dificuldades aceitando como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual é o filho que não passa pela correção do seu pai? Ou seja, igreja, se Deus está nos disciplinando, é porque nós somos filhos. Porque, que tipo de filho é esse? Um pai que não ensina, que não disciplina seu filho, é um pai que faz o quê? Que não ama o seu filho. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que ama é o que corrige, disciplina. Tem gente que tem uns filhos indisciplinados, aí está amando. Vou só pegar um paliativo aqui. Aí eu pego meu filho indisciplinado, eu amo ele porque eu não corrijo ele com nada. Mas eu amo ele demais. E ele tem quantos anos? 2 anos. Aí depois eu continuo sem corrigir ele, amando ele demais. Ele tem quantos anos? 5 anos. Aí depois eu continuo, nossa, que gracinha. Aí ele já começa a ser um gremlins na vida. Já começa a derrubar as coisas, mexer na geladeira dos outros, aquela bagunça toda. E quantos anos que tem? 10 anos. Mas eu amo demais ele, só abraço, beijo e ursinhos carinhosos. Daqui a pouco ele tem quantos anos? 14 anos. Aonde que ele está? Ou nas drogas ou na FEBEM. Porque eu amo demais meu filho. Aí ele está no mundo das drogas. Quando tiver 17, 18 anos, onde que ele está? Morando na rua.
porque eu amo demais meu filho. Ou seja, eu deixei de amá-lo quando? Quando eu deixei de disciplinar, de educar. Então, quem ama, disciplina, educa, corrige. Amém? Compreendemos isso? Porque às vezes a gente fica meio chateado. E disciplinar, igreja, não é bater. Amém? Eu vou ensinar uma coisa. Correção é uma coisa, são níveis de correção. Né? Assim como o Senhor faz com a gente. Né? Primeiro ele fala, depois ele mostra, depois ele vai. Por último, você tem que levar umas pancadas da vida, porque fazer o quê, né? Não tá obedecendo, acaba tendo que apanhar da vida. Vamos lá, gente, continuando aqui. Versículo 8. Mas se estáis sem orientação, ó, se está à vontade, muito bem, tranquilo. Se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. O que o texto está dizendo? Claramente, que todos que são filhos de Deus passam pela disciplina. Todos, olha lá. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então todos participam da disciplina do Senhor. Todos. Exceto qual? Os que não são filhos. Os bastardos. Então esses aí ficam à vontade. Versículo 9. Além do mais, tínhamos os nossos pais humanos, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Isso aqui é o povo hebreu, né? Porque fosse aqui no Brasil, nós não podia escrever dessa forma, não. Mas, tudo bem. Além do mais, tínhamos os nossos pais humanos, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos o quê? Toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. O Pai, o Espírito que está falando aqui é o nosso Espírito, viu? Então quem é o Criador? Nosso Criador? Deus. Por isso Ele é o Criador, por isso Ele é o Pai. Então, Ele é o Pai dos nossos Espíritos. Por quê? O autor aqui, ele está dividindo aqui entre o Pai carnal e espiritual. Então, carnalmente falando, naturalmente falando, os nossos pais são aqueles que nos colocaram nesse mundo aqui. Mas o Espírito, a vida, foi Deus quem nos deu. Então, por isso que está falando aqui o Pai dos Espíritos, então, a nossa vida. Então, nós devemos a Ele o quê? Toda a obediência. Que dívida. Porque nós devemos obediência e parece que estamos cada vez mais no vermelho. Né? Parece que a conta não está fechando, Carlos Eduardo. Cada vez pior. Ainda bem que ele não cobra juro dessa obediência, que senão nós estávamos perdidos. Continuamos e diz assim, versículo 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, ou seja, nos orientavam, nos ensinavam, nos repreendiam, da forma que melhor lhes parecia. Eles tentam, o pai sempre tenta fazer o melhor para o filho, mesmo que às vezes não consiga, mesmo que às vezes não seja o melhor que ele está fazendo, mas na intenção do pai é sempre fazer o melhor para o seu filho. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Amém? Então, santidade, o que é santidade? É separação, mas não é separar um do outro, é separação do pecado. Amém? Então, se afastar do pecado é se santificar. Então, pastor, eu estou me santificando. O que eu estou fazendo? Estou me afastando do pecado. Separando do pecado. Isso é santidade. Amém? Versículo 11. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivos de contentamento, mas de frustração. É natural, não é natural? Você está, quem não lembra, que você estava fazendo alguma coisa, seu pai vai te repreende, dando com você ali, no momento é um motivo de frustração, você fica triste por ser repreendido. A palavra de Deus, no entanto, fala para a gente amar a repreensão, mas é difícil de amar a repreensão, então, toda vez que a gente é repreendido, a gente fica triste. Né? Eu lembro aqui do nosso irmão ali, o Davi. O Davi veio aqui, como sempre,
gerar um versículo aqui numa premissa. Pegou um versículo apocalíptico lá dificílimo e pum, pregou. Aí eu falei assim, me explica o que você falou aí. Aí ele não sabia explicar. Eu falei, toda vez que você for pregar alguma coisa, prega o que você sabe que está falando. Aí ele ficou bravo. Mas depois ele compreendeu que, como é que eu vou falar algo da palavra de Deus e alguém me pergunta a respeito e eu não sei? É de arrebentar, né? Esses dias eu falei para vocês, foi um jovem lá em casa, evangelizando. Até achei legal, 2 jovenzinhos. Aí a hora que eles iam sair, eu falei, vocês não tem um versículo para mim? Aí o menino falou, tem. Pegou lá e leu. Eu falei, o que significa isso aí? Aí o menino me explicou. Já pensou se ele não soubesse? Que vergonha que ele tinha passado? Então, quando a gente vai falar algo da parte de Deus, a gente tem que saber o que está falando. E o Davi, naquele dia, ele não estava sabendo. Ficou bravo. Mas agora, já, quando ele vem aqui, ele primeiro pensa no que ele vai declarar. Tem que ser algo que ele sabe. O Salomão aqui, por exemplo, quando ele começou aqui na bateria também, toda hora o Lucas estava falando, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. E é chato, né, Salomão? Fala a verdade. Toda hora alguém falando para nós que está errando. Não é verdade? É chato. Mas aí depois acontece o quê? Aprende e dá sequência. A vida com Deus é da mesma forma. Você vem, escuta uma palavra do Senhor, e a palavra repreensão é o que mais escuta, né? Repreensão. Para quem que funciona a repreensão, igreja? Para quem está errado. Quem está certo não é repreendido. Por exemplo, está aqui um trânsito. Mão única. Só vai para lá, fica o guarda lá no final. Todo mundo que está na mão certa, o que acontece? Nada. Quem está na contramão? O guarda vai parar e vai multar e repreender. Então a repreensão serve para quem? Para quem está andando errado. Para quem está andando certo, não tem repreensão. Aí a gente fica brabo, mas a gente não entende que na verdade isso é o quê? É ensino, né? Na minha época era assim que funcionava. Acho que por isso que eu aprendi também na escola. Quando você errava, o professor vinha e te corrigia. Hoje em dia não. Hoje em dia não sei como é que funciona isso aí. Tem hora que eu olho lá a lição das meninas, tá certo. Você olha, tá errado. Você fala, mas como é que o certo virou errado agora? Ou o errado virou certo? Mas antigamente não. O professor vinha, ó, você errou aqui. Pra você tirar um 10 tinha que ser, né, bem feitinho. Senão era 9,5, 9,75. Você tinha que estar 100% para tirar um 10. E a gente gosta? Claro que não, às vezes você fez perfeitinho. Aí uma vírgula você pôs errado. O professor vai, ó, 9,75. Você é doido para tirar um 10. Ele fala, ó, você errou. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas é necessário, né? Eu lembro na segunda série, a prova final era um ditado. Né? Vamos sacar um ditado. Ela vai falando, outro vai escrevendo. Enquanto a gente não conseguia escrever tudo perfeitamente, não passava. Então o professor deu várias oportunidades, né? Mas tipo, primeiro dia, fez ditado. Quem fez tudo 100%, passou-se. Quem não fez? Recuperação chamava. Ficava mais. Até conseguir fazer tudo. É chato? Claro que às vezes é 20 palavras. Você errou um S a mais você colocou. É chato ser repreendido. Mas é necessário. E outra coisa, não só é necessário. A palavra de Deus diz aqui na parte B, ó. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que foram disciplinados. O que está dizendo o texto, igreja? No momento da correção, ninguém gosta, é difícil, é chato. Mas, para aquele que aprendeu, quando diz ali o texto ali, ó, para aqueles que foram disciplinados, é aqueles que aprenderam. Para aqueles que aprenderam, isso vai gerar fruto o quê? De justiça e de paz. Vai gerar uma vida plena com Deus. Mas a gente tem que o quê? Aprender. Tem gente que só é disciplinado e não aprende, gente. Aí fica difícil, não fica? Não tem gente que é assim? Eu conheço pessoas que é disciplinado e nunca aprende. Continua fazendo errado, continua se arrebentando. A gente tem que ter uma certa noção das coisas. A gente não pode fazer o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Por exemplo, o povo aqui de Patrocínio é um povo indisciplinado no trânsito. Você pega, por exemplo, eu vi agora recentemente nas redes sociais, eles estão bravos porque tem alguém fotografando os carros fora do local e falando que vai multar. O que é o certo? É eu não parar no local irregular. Agora
O certo virou errado. O errado agora é quem está fotografando o carro no lugar errado. Não é mais quem está estacionando errado. Olha para você ver como é que a pessoa é indisciplinada e fica brava. Assim que acontece. Esses dias um parou no ponto de táxi. O cara foi lá pedir para ele sair e ficou bravo. Mas na cidade aqui não posso parar, não. Seu carro é táxi. Não pode, querido. São regras. E a gente precisa aprender. Então, para quem aprendeu, não tem problema nenhum. Está tranquilo. Você está no trânsito aqui. Quando você aprende a regra do trânsito e obedece, você é multado? Não, mas se você quer ser o bonitão, você vai lá, daqui a pouco você recebe uma multa. E a multa é o que, igreja? Atraso de vida. Pessoal, estou aqui subindo a Jussara, né, Carlos Eduardo? O meu carro, pensando na minha máquina mortífera, faixa contínua daqui lá em cima. Eu não tenho nada para fazer em Franca, só meu pé que é pesado. Aí, de repente, eu vou fazer uma ultrapassagem agressiva ali no trevo. Vou. Chega lá na frente, o guarda me para. Aí já começa, R$ 1.800 de multa só pela ultrapassagem. O tempo que eu vou ficar parado, se eu tivesse, normalmente eu já estava lá em Franca. Aí ele vai dar uma olhada no meu veículo. Já vai olhar os pneus, já não está grandes coisas. Sinalização, seta para a esquerda, seta para a direita. Ixi, queimada a luz. Luz de freio, queimada. Triângulo, macaco, chave de roda, está faltando. Pronto, já sai dali com 5.000 de multa e 2 horas de atraso. Por quê? Porque é indisciplinado. Aí a culpa é de quem? Do guarda? Nossa, nada, Cadu. A culpa é do guarda. Rapaz, o cara é louco, não tinha ninguém vindo, passei, tinha ampla visão. Tinha ampla visão, não tinha ninguém, mas tinha uma faixa contínua lá. É regra. Então a gente tem que compreender. São regras. E aquilo serve para quê? Para segurança. Então é para segurança de todo mundo. É para evitar um acidente. Mas aí eu sou o bonitão e eu quero. Então a palavra de Deus é da mesma forma. Ela serve para quê? Para nossa segurança. Para a gente viver bem. Mas aí eu quero andar fora da regra. Fora do ensinamento de Deus. E aí eu vou sofrer. Vou padecer. Vocês estão entendendo isso? Então, olha só. Parece que é complicado. Então, vamos pôr, voltando aqui para o exemplo do Carlos Eduardo. Estou dando o exemplo dele, mas não foi ele que eu vi lá passando lá na contramão. Não foi não, viu, gente? É só um exemplo só. Aí, eu nem vi, né, Cadu? Foi só um exemplo. Aí, vamos supor, olha só que interessante. Ele leva a multa e ele é disciplinado. Aí ele não vai gostar. Claro, é ruim. Mas pior seria se causasse um acidente. Vocês estão entendendo? Já a pessoa causa um acidente, mata outra pessoa, né? Fere vidas. Então vocês entendem que às vezes a gente peca porque faz extravagâncias que não precisa, porque deixa de seguir regras simples, coisas simples. Né? Olha lá como a gente está falando aqui, ó, a tecla. Já está até afundado aqui o botão. Então estou botando essa tecla. Para de fazer aliança com o ímpio. Aí a gente está lá. Está dando certo? Não está. Porque se tivesse dando certo, não precisava ter aliança com o ímpio. Amém? Se tivesse dando certo, você já estava rompendo sozinho. Se você está tendo que fazer uma aliança com o ímpio, é porque não está dando certo. Né? Mas está continuando. Ah, mas só hoje, só amanhã. Então vai, continua, a vida é sua. Continua o resto da vida fazendo aliança com o ímpio. Não tem problema, não espera o último dia. Talvez quando você estiver com a boca lá, sem poder mexer, se pede a morrer, você pede perdão. Fala, Senhor, agora eu me arrependo. Não tem problema nenhum. Passa aí 70 anos sofrendo, depois se arrepende e vai para o céu. Não tem problema nenhum, mas a palavra de Deus não pediu para você passar 70 anos sofrendo. A palavra de Deus falou para você, se obedecer, você vai viver o melhor aqui nessa terra. Mas a gente não quer. Pastor, aonde está escrito se obedecer, vai viver o melhor nessa terra? Deuteronômio 28. Bênçãos e maldição. Porque obedece, tem as bênçãos. Porque não obedece, tem as maldições. Simples. Amém? Então, que a gente possa ficar atento quanto a isso. Se a gente passar pela disciplina, isso vai gerar o que em nós? Frutos de justiça e paz. Para quem? Todos aqueles que por ela foram disciplinados. Versículo 12. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai o caminho reto para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Estão entendendo então?
que o texto está dizendo? A gente precisa ter uma vida reta com Deus. Ah, mas eu tenho um problema, não sei o quê. Ótimo, esse problema tem que ser resolvido. A igreja não pode moldar os caminhos aos nossos caminhos. É isso que está dizendo. Então, o cara está mancando aqui. Está dizendo aqui o texto, né? E aí eu vou me desviando. E o caminho vai sendo alterado? Não. O caminho se mantém. Então, se eu estou com um problema na perna, eu tenho que ser o quê? Curado, diz o texto. É isso, Carlos? O Carlos Eduardo não está lá. Já estamos aqui no 13, viu, Carlos Eduardo? Então, a gente precisa o quê? Ser curado. Ah, estou com problema. Então, todo mundo tem que alterar as suas vidas e se adequar à minha forma. Não. Eu tenho um problema, vou ser curado e continuo no caminho que é um só. Amém? Aí, versículo 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, infelizmente, acabou aqui as nossas desculpas. Não tem como passar um pano nisso aqui. Ou vive em santificação, ou não verá o Senhor. Sim ou não? Ficou dúvida nesse texto aí? Está claro, ó. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que ele está dizendo aqui o texto? O que é santificação que nós aprendemos? Separação do pecado. Então, se eu tiver, ao invés de separar, tiver aliançado, andando com o pecado, eu não vou ver a Deus. Infelizmente, não tem jeito. Amém? Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que não é bem assim. Ótimo, mas o que Deus está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo? Amém? Entre acreditar no que os outros dizem e acreditar na palavra de Deus, prefiro acreditar na palavra do Senhor. Amém? E aí no versículo 15 diz assim, ó: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha só que interessante. Então, eu achei legal isso aqui, porque uma vez, já faz uns anos, já acho que uns 4 anos, eu escrevi uma frasezinha que dizia assim, ninguém pode fazer nada para ser salvo, mas pode fazer muita coisa para perder a salvação. E foi baseado nisso aqui. Então quer dizer que a gente tem que vigiar. Por quê? A gente não pode se incluir na graça, na salvação. Quem faz isso é quem? Deus. Mas a gente pode se excluir, se retirar, não querer. Então, a graça e a salvação é para todos, sim. Todos quais? Todos aqueles que querem. Quem não quer, pode se excluir. Não é obrigatória a salvação. Olha que coisa interessante. Não é obrigatório a graça do Senhor. E não é interessante isso, igreja? Você já imaginou ter que ser obrigatório a graça? Pensou Deus fala assim, ó, você querendo ou não querendo, eu vou te salvar. Não deveria ser uma escolha fácil para nós? Fala a verdade, né? Ó, bênção ou maldição, o inferno ou o céu, né? Viver em paz ou viver na tribulação. Deveria ser uma escolha bem fácil. Mas você percebe que a escolha não é fácil? Ao ponto de Deus falar assim, ó, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Aí ele diz mais, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Ou seja, pode acontecer esse negócio aí de mágoa. Pode. E a mágoa é um negócio interessante. Porque a mágoa, esses sentimentos em geral, eles estão fora do nosso controle. Só tem um jeito da gente controlar isso. De que forma é, pastor? Com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito traz o controle sobre isso aqui. Mas para mim ter o fruto do Espírito, eu tenho que ter o quê? O Espírito. Sem o Espírito, não tem fruto de Espírito. Por isso, às vezes, eu não tenho esse controle. Porque me falta o Espírito. Então, olha só. Nenhuma raiz de mágoa. Raiz de mágoa não é a mágoa. Raiz, vamos falar de raiz. Ah, qual que é a raiz da palavra tal? A raiz da palavra quer dizer o quê? Aquilo que da onde ela veio, no início, quando começou. Isso é a raiz.
Então, quando está falando de raiz de mágoa, não está falando da mágoa em si. Está falando do que pode causar essa mágoa dentro do nosso coração. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Se a gente não matar essa raiz, o que vai acontecer? Essa raiz vai se transformar em mágoa. Então a gente tem que eliminar, e até tem um ditado popular que diz, né? Eliminar o mal pela raiz. Então qual que é a raiz? É o início ali, onde está começando essa coisa. Então, vai lá e elimina. Então, qualquer raiz de mágoa. E que tipo de mágoa que é essa? Parece até o pastor Paulo falando, né? Uma mágoa venenosa, né? Olha só. Por que é uma mágoa venenosa? Porque a mágoa venenosa, igreja, ela faz o quê? Ela contamina, né? Por exemplo, você está lá, foi picado por veneno por uma cobra. Então você foi o quê? Contaminado. Mosquitinho da dengue. Te picou. Você foi o quê? Contaminado. Então, a mágoa venenosa, ela faz o quê? Contamina. E o que é isso, contamina? É você fazer, agora a mágoa estava no outro, mas aquela mágoa que te contaminou, e agora você está com essa mágoa em você. E aí passou para o outro, e daqui a pouco está todo mundo contaminado com essa porcaria dessa mágoa. E isso vai gerar o que em nós? Olha que coisa terrível. Vai gerar confusão. Confusão. Às vezes a gente fica magoado com as coisas, não fica, gente? Olha, é um terrível esse negócio de mágoa, de ressentimento. Sentimento. Esse negócio de sentimento é algo terrível. A gente se mágoa muito facilmente com as pessoas. E principalmente com as pessoas que nos falam a verdade. Eu acho interessante quando a verdade deveria libertar, porque a palavra de Deus fala que a verdade liberta, quando a gente recebe a verdade nos magoa. Não é interessante isso? Você está lá fazendo algo errado, a pessoa vai falar para você que está errado, você vai e fica magoado. Posso dar um exemplo? Não brinque. Pode. Então vai lá. Pode, gente? Pode. Exemplo. Eu quero aqui cantar. Amém? Aí eu venho cantar um louvor aqui maravilhoso. Pego o meu violão, eu mesmo, Paulo, pastor Paulo. Pego o meu violão e toco aqui. O pastor Paulo sabe tocar? Não. Cantar meia boca ainda. Aí pego um louvor daqueles de arrebentar mesmo. Notas musicais lá em cima e vou aqui esbagaçando. A hora que desce, todo mundo bateu palma, com medo de eu danar. Aí alguém fala a verdade. Fala, pastor Paulo, que fiasco, hein? Ficou ruim. Aí o que eu vou fazer? Ficar magoado. Gente, falou a verdade. Já pensou se fala, todo mundo fala assim, ficou ótimo, eu já me empolgo, falo, ixi, agora no próximo encontro da MG eu vou me apresentar lá. Olha que vergonha que eu vou passar. Né? Vou deixar de passar vergonha na igreja local para passar vergonha na igreja regional. Por tudo isso, por quê? Porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Por quê? A verdade, ao invés de libertar, está magoando. Por quê, igreja? Porque nós não estamos com o coração preparados para ouvir a verdade. E se o nosso coração não está preparado para ouvir a verdade, temos um problema enorme. Por quê, pastor Paulo? Porque lá em João 17 diz que a palavra é a verdade. Então, se a gente não estiver aptos para ouvir a verdade, porque o nosso coração não permite, a gente não está apto para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Não é uma coisa difícil isso aí, igreja? Fala a verdade. Imagina, eu não consigo ouvir a verdade do meu irmão, eu vou ouvir a verdade de Deus? Eu não consigo ouvir a verdade de outra pessoa, eu vou ouvir a verdade de Deus? Não é difícil isso aí? Olha que coisa terrível. Então eu preciso estar com o meu coração disposto a receber a verdade. E a verdade é algo maravilhoso, igreja. A verdade, ela não tem restrição, não tem contradicação e não tem o que dar errado. A verdade nunca dá errado. Por quê? Porque é a verdade. Aí eu cometi alguma coisa, deu um deslize. Você falou, a verdade acabou com a confusão. Não é assim? Vamos supor, quebrou alguma coisa na sua casa. Aí está lá aquela confusão. Quem foi que quebrou? Um fala que foi o outro fala que foi o outro, fala que foi o outro. Beleza. Aí alguém fala a verdade. Foi eu que quebrei. Acabou o problema. Acabou. Estava essa coisa aqui. Aí o pastor vem e acha isso aqui quebrado aqui. Aí alguém chega de manhã e fala assim, pastor, eu quebrei a taça.
que vai fazer? Comprar outra, não tem problema nenhum. Agora, chega, cadê a verdade? Não tem verdade. E a verdade não dói. Eu lembro, vou pegar um exemplo do Pedro, irmão Pedro, né? Filho da Selminha. Teve um dia, rapaz, que ele pegou esse som aí e me ligou no 220. Torrou. Aí eu cheguei, estava preocupado, mão assim, querendo, né, com a cara de choro. Falei, pastor, eu liguei o som na tomada errada. Eu falei, ih, eu acho que queimou. Eu falei, então nós mandamos arrumar. Ou arruma ou compra outro, não tem o que fazer. Aí, não, mas eu falei, pronto. Falei, qual que é o problema? Aí eu chego aqui, o som está queimado e não foi ninguém. Aí é problema. Agora, você ligou errado, você não ligou porque quis. Né? Eu falei, não. Eu falei, então, tem que arrumar. Pronto. Então vocês entendem que a verdade facilita? A verdade, ela, por mais que pareça que ela dói, mas a verdade não dói. Por que a verdade não dói, pastor Paulo? Porque é Deus. A verdade provém de Deus. Então eu já falei isso. Quando você dá um passo de fé, que falar a verdade tem que ter fé, quando você dá um passo de fé e fala a verdade, quem que te sustenta? Deus. Quem sustenta a verdade é Deus. Por que a mentira dá errado? Porque quem sustenta a mentira é Satanás. Por isso que a mentira sempre dá errado. No final, a verdade sempre é à tona. Porque Satanás vai sustentar o quê? Nada. Agora a verdade é Deus que sustenta. Você falou a verdade, igreja? Esquece. Tudo vai dar certo. Falou a verdade. Não tem o que dar errado. Amém? Vamos continuar aqui, ó. Versículo 16. Que não se abrigue em vós, ou melhor, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano. Como quem? Como Esaú. O que é que Deus está fazendo aqui? Usando um exemplo. Muito melhor o exemplo ser o Esaú do que eu, sim ou não, igreja? Então o que eu preciso? Aproveitar o exemplo do Esaú, antes que eu me torne um. Que aí depois, em vez do exemplo, não seja um profano como o pastor Paulo. Aí é de arrebentar. Então, melhor ser o Esaú, não é isso? A qual, olha só, qual foi o BO do Esaú? A qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Igreja, olha só. E a gente sabe que foi uma sopa velha, um caldo velho vermelho, né? Agora você imagina, por causa de um prato de sopa, o cara vendeu. Aí você fala assim, mas que burro. A gente fala, que burro, como é que troca o direito de primogênito por um prato de sopa? A gente está trocando nossa salvação por cada porcaria também. Né? O que está se comparando a nossa salvação? Nossa, estou trocando minha salvação por um prazer momentâneo. Nossa, que diferença do pratão de sopa do Esaú. Né? Então, às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, mas não está compreendendo. O que está dizendo o texto aqui? Que os pratinhos de sopa não serviam para nada. E é interessante é o seguinte, se a gente for ler lá a história, ele vem falar que está morrendo de fome. Não é isso que ele fala? Nossa, rapaz, ele estava na casa da mãe dele. E a mãe dele tinha posses. Quem que era a mãe dele? Quem? A Rebeca. Quem que era o pai dele? Estavam passando fome? Claro que não. Cheio de posses. Agora fala, qual de nós que chega na casa da nossa mãe, que tem o que comer, que vai ficar com fome? Ninguém. É só chegar lá, a mãe já vem fazer a comida. Não é verdade? Mas ele queria o quê? Ele banalizou, não a comida, ele banalizou o direito que ele tinha. Então, o problema é esse. Às vezes a gente está banalizando, não o que a gente está fazendo, mas a salvação. Está trocando a salvação por algo banal, por algo que não produz nada, por algo que não leva a nada, por qualquer porcaria velha. Amém? Infelizmente é isso que acontece. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Assim bem sabeis, a gente vai finalizar aqui no versículo 17. Assim bem sabeis. Olha só. Quanto mais tarde ele quis herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado. Aqui, igreja, é uma alusão direta à nossa salvação. Uma alusão direta. Por quê, pastor? Porque quantas vezes a gente cai em si, já era. Já passou a oportunidade. Ele perdeu a bênção. Não tem como recuperar. Amém? É diferente de um prejuízo material. Quando você tem um prejuízo material, você consegue facilmente recuperar. Agora, a bênção é
a bênção. Ele perdeu a bênção. Na verdade, ele não perdeu, ele vendeu a bênção. E o irmão dele fez o quê? Abraçou. Abraçou a bênção e não vendeu mais. E não devolve. Vendeu, tá vendido. E olha só o que diz a palavra. Olha só que interessante isso aqui. Ó. Assim como bem sabeis, quanto mais quis herdar a bênção, foi rejeitado. E olha o pior. E não teve como cancelar a sua decisão. Muitas vezes eu falo, principalmente para os jovens, cuidado com as suas decisões. Por quê? Tem decisão que um jovem, não vou falar de jovem, mas todos nós, né? É igual para todo mundo. Mas o jovem tem a cabecinha mais louca, então vou ser mais para eles. Mas toda decisão que a gente toma tem como que eu posso dizer? Tudo que você faz gera algo, tem uma consequência. Então, toda decisão tem uma consequência. Tem consequências que dá para voltar atrás. E tem consequência que não dá para voltar atrás. Já era. Tem consequência que é para o resto da vida. Por isso eu sempre falo para os jovens, né? Porque às vezes o cara também está velho, já está inconsequente, a vida também já está acabando, vai ser pouco tempo. Né? Agora, é verdade. Aquele dia que eu falei sobre isso, né? Que a pessoa mais velha sofre menos, as pessoas não entenderam. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se o inconsequente é inconsequente já no final da sua vida, o seu sofrimento é menor aqui na Terra. Né? Na eternidade é eternidade, mas na Terra é menor. Agora imagina um jovem com 14 anos inconsequente. Vamos supor que esse jovem inconsequente, ele honra o pai dele e a mãe dele, mas ele é inconsequente. Ele vai durar 80 anos. Quantos anos que ele vai passar sofrendo? É muito tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, às vezes, as nossas decisões inconsequentes ou as nossas decisões impensadas vão gerar situações irreversíveis. Tem coisas que são irreversíveis, né? Às vezes a gente até banaliza um pouco as coisas. Tem coisa que é irreversível, mas a gente reverteu. Beleza. Tem, pastor? Claro que tem. Mas agora tem coisa que nem querendo, nem desobedecendo, você vai conseguir reverter. Não tem jeito. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pôr um jovem que é entregue à bebida. Bebida. Aí o excesso de bebida causa uma doença. Causa? Como é que chama a doença? Cirrose. Aí depois a pessoa já está com cirrose. Aí vai fazer o quê? Aí já era. Tem como voltar atrás? Vai ter que viver com esse negócio pro resto da vida. Né? Vamos falar para os jovens, vamos para as jovens. Teve um namorado inconsequente, namorou lá, teve um filho. Né? Que não é um problema, é uma benção. Se vir na hora certa. Mas na hora errada é um problema. Aí teve um filho. O que você vai fazer? O resto da vida com essa consequência. Não tem como voltar atrás. Né? Você não vai matar o seu filho. Então, não tem como voltar atrás. É o resto da vida sofrendo a consequência. Mas poderia ter sido evitado. Se seguisse o quê? A palavra de Deus. Poderia ter sido evitado. Né? Vamos aproveitar que a gente está com tempo. O namoro, por exemplo. Namoro é uma coisa importantíssima. Sim ou não? Mas todo mundo que namora, eu acho que deve ser um problema mental. Eles entendem que o namoro é algo que é eterno. Aí eu acho interessante isso. O namoro é eterno e o casamento não. Eu fico pensando, gente, o que se passa nessa cabeça? Você já percebeu? Está lá namorando. Aí está vendo que vai dar errado. Está todo mundo falando, não, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Essa pessoa não presta, essa pessoa não presta, essa pessoa não presta. Larga. De jeito nenhum. Está firme ali. 5 anos de namoro, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, né? Pessoa te traindo, tudo quanto é coisa ali, o cara tá ali firme, não larga de jeito nenhum. Aí casa. 3 anos no mesmo sofrimento que já estava, vou separar. Podia separar? Podia, quando? Quando estava namorando. Aí estava em desobediência a Deus? Não. É para isso que serve o namoro. Mas aí esperou casar para separar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente precisa ficar
atento quanto a isso. Tem oportunidades que chegam na nossa vida e tem coisas que são irreversíveis. O casamento seria um, mas aí as pessoas fazem o que tem que fazer, mas beleza, tranquilo isso aí. O problema é, melhor do que ficar padecendo ao resto da vida. Mas tem coisas já que são difíceis. Por exemplo, um filho fora do casamento. É difícil. 2 filhos. É difícil ainda. Aí isso vai o quê? Acarretando consequências. Né? Uma jovem, por exemplo, que tem um filho, uma jovem de 15 anos que tem um filho, ela não vai poder sair mais, ela não vai poder estudar, ela não vai poder trabalhar, ela não vai poder ter uma vida mais que poderia ter se tivesse sem a criança. Entendeu? Não estou falando nem que é uma coisa ruim, uma coisa é pecado ou não pecado. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas é as consequências de uma vida de desobediência. Aí uma jovem dessa, ela desobedeceu a Deus, desobedeceu os pais, desobedeceu todo mundo, né, para viver aquilo que queria. Ou seja, trocou uma vida, nós nem estamos falando de eternidade, por quê? Porque o Paulo explica isso aí, ele fala, se eu for falar das coisas que eu vi lá no céu, vocês não estão entendendo nem as da terra, quanto mais as de lá. Então nós não vamos falar, que eu também não sei, mas vamos falar das daqui que a gente sabe mais. Então, presta atenção. Se eu poderia viver uma vida plena aqui nessa terra, fazendo o que é certo, e aí eu tomo atitudes erradas, como a do Esaú aqui, por exemplo, de vender o seu direito de primogênito aqui por um prato de lentilhas, o que vai acontecer? Eu vou, o resto da vida, sofrer essa consequência. E tem outras consequências muito piores, né? Tem cada coisa terrível que acontece por aí, né? Às vezes a pessoa pode cometer um crime e ficar na cadeia 40 anos, já pensou? Um jovem de 16 anos, não, 16 não vai preso não, 18 anos, 40 anos na cadeia, vai sair lá com 58 anos, perdeu a vida inteira, às vezes por causa de um anseio ali momentâneo, né? E outras coisas mais. Então a gente precisa ficar atento com as nossas decisões. Por quê? Existem decisões que não tem como voltar atrás. Amém? E outra coisa, olha só que interessante. Tem decisões que geram prejuízo, mas tem como voltar atrás. Agora, tem decisão que não tem como voltar atrás, que é esse caso aqui. Amém? Você não, tive um prejuízo. Não, não tem como voltar atrás. E aí diz assim, ó, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Igreja, mas isso me traz um pensamento à mente, né? É interessante. Se ele tivesse se arrependido verdadeiramente e buscado isso aqui de todo o seu coração, será que ele não poderia ser abençoado? Porque a quem pertence a bênção? A Deus. Ele só tem uma. Ele é rico em abençoar. Sabe qual foi o problema aqui do Esaú, igreja? Ele não se arrependeu do que ele fez, de ter perdido a bênção. Sabe por que se arrependeu? Por causa do prejuízo que ele levou. Então, muitas vezes, a gente não se arrepende do que está fazendo, a gente se arrepende por causa do prejuízo. Estão entendendo isso aí? Eu tomo uma decisão, e a decisão foi ruim. E eu sei que ela foi ruim porque ela me deu prejuízo. Então, eu me arrependo de ter feito porque eu levei prejuízo, não porque eu fiz. Vou trazer mais um exemplo disso aí para facilitar, mas eu vou continuar. As pessoas, por exemplo, estão em adultério. O que é adultério? Traindo um ao outro. Aí, 5 anos de adultério, tranquilo. 10 anos de adultério. Aí, quando vai fazer o aniversário de 11 anos de adúltero, o que acontece? É descoberto. Aí, quando é descoberto, se arrepende. Interessante, né? 11 anos adulterando e justamente se arrependeu quando foi descoberto. O que é isso? Não me arrependeu do ato, se arrependeu da consequência. Esse é o grande problema nosso, igreja. Presta atenção. Talvez essa seja a parte mais importante da mensagem. Nós não nos arrependemos daquilo que nós fazemos. Nós nos arrependemos da consequência. Agora vamos trazer para Deuteronômio 28. Se eu obedecer, eu vou receber bênção. Talvez eu me arrependo do que eu estou fazendo, não por causa da obediência, mas por causa da bênção que eu perdi. Por causa de
coisas. E é isso que Esaú está aqui desesperado, porque ele perdeu muita coisa. Ele não está desesperado com a bênção eterna. Ele está desesperado com a bênção momentânea, material, com o prejuízo que ele teve. Ele quer voltar atrás por causa do prejuízo, não por causa da desobediência. Mesmo o caso do adúltero, 11 anos adulterando. Se arrependeu? Não se arrependeu. Ele foi pego em flagrante e ele então agora se arrepende porque foi pego. E se não tivesse sido pego? Ia fazer bodas de adultério. 25 anos, certamente, 50 anos de bodas de adultério. Enquanto não é surpreendido, enquanto não é pego, não para. Então, isso é arrependimento? Não. Isso é temor às consequências, ou vontade de não perder aquilo, ou os prejuízos, né? Quantas vezes a gente vê um casal, estava lá, às vezes a mulher vivia nas custas do marido, uma maravilha, e de repente é surpreendida em adultério, aí vai perder a boa vida, aí ela se arrepende. Por quê? Porque vai perder a boa vida que tinha. Não porque geralmente é assim, né? Se a mulher está bem, está rica, pega e não, vamos separar, não tem problema nenhum. Nem tem arrependimento. O homem também, um pouco o homem vive nas costas da mulher. Não tem problema. Mas você vê que às vezes a gente se arrepende pelo prejuízo que está levando. Não por aquela situação. Amém? Por exemplo, vamos voltar para a escola, né? Às vezes a gente deixa de estudar o ano inteiro. E aí a gente repete. Aí no final do ano a gente se arrepende de não ter estudado. Por quê? Porque queria aprender aquela matéria? Não, porque repetiu o ano. É assim que funciona. Né? Você vai fazer... Ninguém repete nesse negócio de escola. Vamos parar com esse negócio de escola. Vamos para a autoescola. Então, o livrinho da autoescola. Aí você está lá. Né? Você podia ter lido o livro em casa, sim ou não? Mas aí você não leu, porque você já sabe tudo. Aí chegou lá no dia do exame, foi reprovado. Aí, sei lá, 250, 300 reais tem que pagar para fazer de novo. Aí você se arrepende. Nossa, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Até lembro de ter visto isso aqui, mas eu não dei muita atenção. Então eu teria passado. Então, você se arrependeu de não ter estudado? Não, você se arrependeu porque não passou. Será que está ficando claro essa questão? Mas eu não estou falando de autoescola nem de escola não, tá? Eu estou falando de pecado. Amém? Então, às vezes a gente comete o pecado e a gente não se arrepende do pecado. A gente se arrepende porque o pecado gerou em nós consequências ou prejuízos. Amém? E eu não estou falando só de qualquer pecado. Existem 2 pecados aqui que os crentes mais cometem e não percebem. Estou falando de crente. Amém? Agora tem pessoas que só frequentam a igreja, é outra coisa. É crente. Qual que é esse pecado? Negligência. Negligência é pecado? É. O que é negligência? Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Então, negligência é pecado. E outra coisa, conivência. O que é conivência? Eu não estou fazendo, mas eu estou participando. Também é pecado. Então eu tenho que ficar muito atento com essas 2 questões. Uma, eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Outra, eu participo. Já pensou que interessante? É a mesma coisa que tiver. Olha só como que Deus é bom. Imagina, a pessoa está ali pecando e você está lá lustrando o tobogã para ela, passando olhinho. Está cometendo pecado? Não, estou lustrando aqui o tobogã para ela descer mais rápido. Você acha que Deus se agrada disso? Claro que não. Ah, não, mas não sou eu. Ah, não é você, mas então você está ali lustrando o tobogã, está lubrificando o tobogã para a pessoa descer e boa? Não. É conivência. Então, conivência também é pecado. E eu nem vou falar do pecado da desobediência. Né? Esse aí, então... Ah, desobedecer também é pecado, pastor? Claro que é. Quando você desobedece a palavra, você está rejeitando a palavra. Isso é pecado. Mas a gente tem uma facilidade de não compreender a palavra, de não se deixar ser disciplinado por ela, ou seja, de aprender ela, e de rejeitar tudo aquilo que a gente ouve. Pastor,
tem problema eu rejeitar a palavra do Senhor? Para mim não, mas para você tem muito. Pastor, tem problema o senhor rejeitar a palavra do Senhor? Para você não, mas para mim tem muito. O que eu estou dizendo com isso? O que a gente deixa de fazer, a consequência é nossa mesmo. Então, às vezes Deus está nos apertando, Deus está colocando a gente à prova, Deus está nos disciplinando para ver se a gente para de sofrer. Mas se eu não quiser parar de sofrer, vou continuar o resto da vida em sofrimento. Amém, igreja? Todo mundo compreendeu? Aleluia. Nós tivemos um culto mais de ensino hoje, porque o momento estava propício para isso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? O pessoal já prepara aqui para a gente